Fala pessoal, beleza? É o professor Vasconcelos na área. Hoje nós vamos falar sobre o método de quadrados ordinários. Nós vamos abrir a caixa preta do MQO, porque nós vamos mostrar para vocês como é que um sistema econométrico calcula todos aqueles parâmetros betas que nós estamos buscando, tá certo? Hoje nós vamos abrir essa caixa preta. Então, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, curta, compartilhe, faça os comentários, beleza? Então, vamos ao que interessa para o vídeo não ficar longo. Então, primeiramente, o MQO, ele é um método referenciado ao alemão Carl Friedrich Gauss, onde, sob certas hipóteses ou circunstâncias, nós vamos ter considerado o estimador o melhor estimador, para estimar aquilo que a gente está querendo, ou seja, o estimador Blue Best Linear Unbiased Estimator, tá certo? Sobre certas circunstâncias, que nós vamos falar sobre essas circunstâncias ou hipóteses, sobre daqui a alguns vídeos com relação aos pressupostos do MQO, tá certo? Nós vamos falar disso ainda e vamos sempre estar referindo que isso vai ser sempre Blue, mas nós vamos partir dessa análise que nós estamos mostrando hoje, sempre da FRA. Nós já mostramos isso em vídeos passados, que não é possível calcular os parâmetros por meio da função de regressão populacional, e nós precisamos calcular todos os nossos parâmetros a partir da FRA, função de regressão amostral, ou seja, todos os nossos parâmetros vão estar escritos com a notação chapéu ou estimado, beleza? Então, se a gente considerar que a minha FRA, ela é esse parâmetro aqui, a minha FRA é isso aqui, tá? Se eu reescrever isso aqui em função de uma forma mais simplificada, eu vou ter que o meu YI estimado, vamos tirar isso aqui, ó, vamos pegar isso aqui, ó, sendo que essa expressão é meu YI estimado aqui, ó. Então, eu vou ter que meu YI, o meu YI verdadeiro é o meu YI estimado mais o meu termo de erro estimado. Então, eu vou ter essa notação aqui. Ela vai ser importante para nós ao longo dessas explicações aqui, tá certo? Então, se eu reorganizar essa expressão em função de U, então eu vou ter que U é o meu Y verdadeiro menos o meu estimado, tá? Lembrando que o meu estimado, ela é essa expressão, tá certo? Ela é essa expressão. Então, eu vou reescrever o meu termo de erro, em meu Y verdadeiro menos o beta 0 menos o beta 1 x1, todos são estimados. Por que menos? Porque o meu sinal aqui é menos, então eu tenho que mudar todos os meus sinais internos, beleza? Então eu vou ter que o meu termo de erro é dado por essa expressão aqui. O erro estimado é o meu Y verdadeiro menos o meu beta 0 estimado menos o meu beta 1 estimado xi. Então, a partir dessa expressão, eu vou fazer as manipulações necessárias para eu alcançar o beta, tá certo? Então, nós vamos partir dessa expressão, considerando que nós vamos estar sempre, num primeiro momento, assumindo todos os pressupostos do MQO, nós vamos obter o nosso Y estimado, que se ele atender aos pressupostos, então nós vamos ter que o meu Y estimado verdadeiro é igual ao meu Y estimado, o meu Y verdadeiro vai ser igual ao meu Y estimado, logo o meu beta estimado vai ser igual ao meu beta verdadeiro. É isso que nós queremos mostrar aqui sobre certos pressupostos que vão ser discutidos posteriormente, tá? Eu posso fazer isso de duas formas, ou seja, eu vou abrir aqui o que o programa está fazendo de duas formas. Ou eu vou fazer de forma da derivação ou vou fazer de forma matricial. Vou mostrar as duas formas, beleza? Ao meu ver, a matricial é a mais simples, a derivação ela é um pouco mais complexa, mas nada impossível de se entender. Bora lá, Vamos mostrar a minimização do termo de erro por derivação. Então, nós temos que ter em mente primeiro que o MQO ele busca minimizar a soma dos quadrados resíduos, ou seja,
Nós queremos ter todas as variáveis explicativas explícitas no modelo. Como a gente sabe que isso não vai ser possível, em alguns momentos ela vai estar no termo de erro. Então a gente quer que esse termo de erro seja o menor possível, certo? Então a gente vai tentar minimizar essa soma desses quadrados resíduos, tá? Então, partindo dessa premissa aqui, que o meu termo de erro é essa expressão que nós já mostramos para trás agora, e que nós queremos minimizar a soma dos quadrados resíduos, ou seja, o ui ao quadrado, então eu vou pegar essa expressão, que é o meu ui, e vou jogar aqui, né? Então está aqui, é o que eu estou fazendo aqui, ó, yi menos y estimado elevado ao quadrado, né? O que é o meu y estimado? Meu y estimado é essa expressão aqui, ok? É essa expressão. Então, nós temos que só reconsiderar os sinais. Então, como é menos, vira menos, e aqui também vira menos. Então, é o y verdadeiro, menos o beta 0 estimado, menos o beta 1 estimado x, e tudo isso elevado ao quadrado. Então, simplesmente reescrevi, lembrando que eu tive que ter cuidado com os sinais, porque aqui era negativo. Beleza? Então, nós vamos, a partir dessa expressão, agora, fazer a derivação para encontrar beta 0 e depois beta 1. Muito bem. Então, partindo dessa expressão, nós vamos derivar o i ao quadrado em função da derivada de beta 0. É o que nós estamos fazendo aqui, ó. Então, de forma simples e direta, considerando que existem algumas regras de derivadas, que não é o enfoque aqui, mas eu posso sugerir a vocês que busquem essas regras de derivada para vocês entenderem melhor. Então, nós temos uma regra básica aqui, eu tenho a derivada de fora vezes a derivada da de dentro. Qual que é a regra? Então, se eu tenho uma derivada de fora, por exemplo, isso aqui, se eu vou derivar isso, eu vou fazer 2x, né, que eu vou passar o 2 para cá, e vou subtrair 1 aqui. Então, esse 2x é elevado a 1. Então, a derivada de x quadrado é 2x, beleza? Então, nós vamos fazer essa regra aqui, ó. Então, eu vou passar o 2 para frente, multiplicando, e vou subtrair 1 aqui. Então, vai ser 2, então a derivada de fora é 2, que multiplica a interna todinha, sem alteração, tá certo? Elevado a primeiro, né, porque 2 menos 1 é igual a 1, vezes a derivada da de dentro. Então, agora eu vou derivar isso aqui, ó. Então, qual que é a derivada de yi menos beta 0 menos beta 1 xi em função de beta 0? De forma bem direta, eu tenho que me preocupar de ter beta 0, ou seja, aqui. Isso aqui é 0 e isso aqui é 0. Então, eu não preciso me preocupar porque é 0. Então, eu tenho que me preocupar com isso aqui. Qual que é a derivada de menos beta 0? Né? Lembra que é elevado à primeira potência. Mesma coisa da expressão aqui de cima, ó, vai ser menos 1 beta 0, né, estimada 1, menos 1, menos beta 0 elevado a 0. Logo, todo número elevado a 0 é 1. Então, menos 1. Então, a derivada de menos beta 0 é menos 1. Então, tá aqui, ó. Então, é a derivada da de fora, onde eu só desço o expoente e repito a expressão toda, subtraindo 1, vezes a derivada de dentro. No caso aqui é beta 0. Então, 0, 0, então, menos 1, igual a 0. Beleza? Então, adiantando, então, se eu igualar a 0, né, e dividir ambos os lados por 2, e eu fazendo isso eu não altero o resultado, porque está mantendo a divisão de forma igual. Então, eu posso fazer isso, ó, cortar esse 2, isso aqui vai ser 0, né? Vai existir. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos, aí nós vamos aplicar a multiplicação, né? Passar o somatório para todos. Então, menos somatório de yi, mais somatório de beta 0, mais beta 1 somatório de xi igual a 0. Aqui, nesse caso aqui, tem uma propriedade de somatório, né, que é o somatório de uma constante. O somatório de uma constante é n vezes essa mesma constante. Então, sabendo dessa propriedade, a gente pode reescrever essa expressão da seguinte forma: menos somatório de yi mais n beta 0, ou seja, é n vezes aquela constante, né, que é o somatório de beta 0,
mais beta 1xi igual a zero. Eu vou isolar y e i, porque eu quero isolar essa função. Então, eu vou passar ele para cá. Então, vai ficar positivo, né? Basicamente isso. Então, eu tenho que o somatório de y e i é igual a n beta 0 mais beta 1, somatório de xi. Então, esse é um primeiro ponto. Daqui a pouco nós vamos resgatar essa informação para o cálculo do beta 0. Agora eu vou pegar a mesma expressão e vou derivá-la em função de beta 1, seguindo a mesma lógica, da derivada de dentro vezes a derivada de fora. A derivada de fora é 2 vezes a expressão igualzinha, vezes a derivada de dentro. A derivada de dentro eu preciso preocupar onde tem beta 1. Onde tem beta 1? Aqui não tem, então aqui é zero. Aqui é menos beta 1x1 ao quadrado, né? Não, ao quadrado não, desculpa. Menos beta 1x1. Vai seguir a mesma lógica, né? Aqui está elevado à primeira potência, eu vou descer. Então, vai ser 1 beta 1 elevado a 1 menos 1xi, né? Menos beta 1 elevado a 0xi. Todo número elevado a 0 é 1, então vai ser menos xi. Ok? Então, tá aqui, a derivada de dentro é essa, e a derivada de fora é essa aqui, ó. Agora, basta eu fazer as multiplicações normais, ok? Nós vamos multiplicar, dividir e tudo mais. Então, nós temos aqui, ó, podemos fazer como do outro caso, dividir ambos os lados por 2, isso não vai alterar, tá certo? Aí nós vamos ter que o somatório de y e i menos somatório de y e xi, que não podemos esquecer esse xi aqui, tá certo? Vai ser negativo. Menos com menos mais beta 0 somatório de y, não, de xi, tá certo? Beta 0 estimado aqui. Menos com menos mais beta 1 somatório de xi ao quadrado, tá? Vou isolar esse parâmetro, ó, ele vem para o primeiro, que é igual a zero. Vou isolar, tá aqui, ó, somatório de xi e yi é igual a beta 0 estimado, somatório de xi, mais beta 1, somatório de xi ao quadrado. Então, nós temos essa outra informação aqui disponível para nós. Então, para resumir essa primeira parte do vídeo, nós encontramos, a partir das derivações, o caminho para que nós possamos encontrar o beta 0 a partir dessa equação e o beta 1 a partir dessa equação. Desse ponto em diante, que no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, né, como é que a gente manipula isso de forma a obter esses parâmetros, beleza? Então, se você gostou, compartilha, curta, comente, se inscreva aí no canal, que no próximo vídeo a gente vai estar melhorando ainda mais. Abraço a todos.